Olá, igreja, Pastor Mário, mais uma vez, para a gente concluir a nossa reflexão do dia, aprendendo com as mulheres. Para isso, eu vou fazer a leitura novamente do texto que se encontra em Ruth, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes, abster-vos-ieis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vem, pois, Vendo, pois, Noemi que de tudo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Te dou graças, Pai, por mais essa oportunidade de compartilhar a tua palavra com o teu povo. Abençoa a tua igreja, fortalece os nossos corações, as nossas vidas, nos faz, Senhor Pai, cada vez mais unidos em ti. Senhor, nos faz unidos uns com os outros e em Ti, e nos faz, Senhor Pai, confiantes que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que nos guarda, nos protege e nos livra de todo o mal. Tu está no controle de todas as coisas e está conduzindo as nossas vidas. Eu te oro agradecido em Cristo Jesus. Amém. Então, pela manhã, a gente começou a nossa reflexão aprendendo com as mulheres, e aí, nesse trecho da palavra do Senhor que a gente leu, a gente está aprendendo com as mulheres as personagens desse texto. A gente aprendeu de manhã com Orfa, cujo nome significa costas, que a gente deve planejar tudo que a gente faz na nossa vida. A gente aprendeu com Noemi, cujo nome significa bela, graciosa, agradável, que a gente precisa ser agradável, e ser agradável não significa dizer sim para todas as situações. A gente tem que também, algumas vezes na nossa vida, dizer não, mas a gente saber ter jogo de cintura, ser belo no momento feio, ser agradável até para dizer aquilo que precisamos dizer, conter o nosso ímpeto, porque por muitas vezes temos nos deixado levar pelo nosso ímpeto, mas melhor é que a gente saiba conduzir as coisas com um jogo de cintura. Diz Provérbios 15:1, né, que a palavra dura suscita ira, porém a palavra dura suscita ira, porém a palavra branda desvia o furor. E é mais ou menos isso que Noemi acaba nos ensinando, que a gente precisa ter um jogo de cintura, que a gente precisa ser maleável, que a gente precisa ser flexível. As mulheres são mestras
nisso aí, né? Elas são professoras, elas sabem nos ensinar muito bem, tanto a planejar quanto a ter essa flexibilidade que muitas vezes os homens não têm. Todos nós precisamos dela, mas a gente vai prosseguir e agora a gente vai ver dois pontos que as mulheres nos ensinam e agora a gente vai aprender com Ruth. O terceiro ponto é aprendendo com as mulheres a ser amigo ou a exercer a amizade. Ruth significa amiga, o nome Ruth tem esse significado, amiga. E realmente no verso 16, o texto da palavra de Deus diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes, ou seja, parem de insistir, não é? Pare de insistir para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aí no verso 17 continua: Onde quer que morreres, morrerei eu aí, e serei sepultada. Então ela realmente se apegou muito a Noemi e ela desenvolveu uma amizade verdadeira pela sua sogra, ao ponto agora de que ela não quer mais deixar a sua sogra em hipótese alguma, nem mesmo para voltar para a casa de sua mãe, para tentar, né, planejar a sua vida na casa de seus pais, tendo recomeçar a vida, talvez refazer a sua vida com um novo marido, como insistiu Noemi com ela para que ela voltasse. Ela não, ela deixa a casa de seus pais, deixa a sua terra, os seus hábitos, os seus costumes e principalmente deixa os seus deuses. Os moabitas tinham vários deuses e eram um povo rival do povo de Deus, mas ela abre mão de tudo isso para ir para uma terra estrangeira, para uma terra que serve a outro Deus, o Deus que é diferente dos deuses que ela conhece. Ela abre mão do seu contexto familiar, da primeira família que ela teve, de seus pais, para estar com Noemi, em prol dessa amizade. Essa realmente é uma amizade verdadeira. Diz, né, o ditado que nós temos muitos colegas, né, mas amigos são poucos, a gente conta no dedo. A gente sabe quem são os amigos verdadeiros nas horas das dificuldades, né? O que o diga é o filho pródigo, que gastou toda a herança que tinha de seu pai e tinha muitos amigos enquanto gastava. Mas quando Jesus ensinando isso, né? Depois, quando ele gasta tudo e ele fica lá na sarjeta sem nada, todos os amigos o abandonam. E aí a gente vê que verdadeiramente ele não tinha nenhum amigo, a não ser o seu pai. Seu pai estava de braços abertos, esperando ele quando ele resolve voltar, não mais como filho, mas para ser um empregado. O pai nem deixa ele completar o que ele queria falar. Essa é uma amizade verdadeira. Nossos pais são amizades verdadeiras. Poucas pessoas que a gente encontra na vida, a gente tem uma amizade verdadeira. Mesmo no nosso ciclo cristão, são poucas aquelas pessoas com quem a gente pode desabafar, se abrir, se derramar, que são amizades verdadeiras. Então, quando você encontra uma amizade verdadeira, cultive essa amizade, né? Seja também uma pessoa amiga, seja uma pessoa confiável para as pessoas, seja uma pessoa que respeite as outras e as pessoas vão te ter também como um amigo verdadeiro, vão te ter assim como Noemi teve Ruth. Provavelmente Noemi já conhecia Ruth há algum tempo, mas deve ter se espantado, acredito eu, com a atitude de Ruth. Lá no final, no verso 18, ela diz assim: Vendo, pois, ou seja, até então, ela não via que isso podia acontecer, ela estava insistindo para que ela voltasse. Mas diz o verso 18: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-lo, deixou de insistir com ela, mas ela só viu isso lá depois de insistir muito. Provavelmente ela deve ter também reconhecido ali em Ruth uma amiga verdadeira. Sejamos também, como cristãos, amigos verdadeiros, né? Que a gente possa cultivar nas pessoas o melhor, que a gente possa respeitar, que a gente possa se colocar à disposição. E para isso também a gente precisa de planejamento e jogo de cintura, né? Porque senão as coisas não dão certo. Se planeje ser uma pessoa dentro da vontade de Deus, uma pessoa segundo o coração de Cristo, tenha jogo de cintura para exercer isso e seja amigo
das pessoas, né? Se coloque como uma pessoa amiga. A pessoa amiga também não é aquela que diz sim para tudo, é aquela que diz a verdade para aquela com quem ela quer exercer a amizade. Que eu e você sejamos amigos e exerçamos bem a amizade no dia a dia. Em quarto lugar, agora, vamos ver o último ponto, aprendendo com as mulheres. A gente vai continuar aprendendo com Ruth. Aprenda com Ruth a confiar em Deus. Então a gente já aprendeu a planejar, a ser agradável, a exercer amizade ou ser amigo. Em quarto lugar, a gente precisa aprender a confiar em Deus. O verso 17, o final do verso 16 diz assim: o teu Deus é o meu Deus. E o verso 17 diz: onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Faça-me o Senhor, o Deus Altíssimo, Deus de Israel, guarda de Israel, o que bem lhe aprouver. Ruth agora estava entregando toda a sua vida ao Senhor. Ela estava depositando a sua confiança no Deus vivo, no Deus de Israel. O que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, mesmo que eu venha morrer, eu quero confiar nesse Deus. Mesmo que meu destino seja morrer contigo, não importa. Que o Senhor faça como Ele quiser. E isso foi muito reconhecido. Depois, quando elas retornam, Boaz vai dizer assim, que Ruth escolheu estar debaixo das asas do Deus vivo. Né? Em algum momento, lá no capítulo 14, desculpe, no capítulo 2, ele vai dizer isso. Ele vai reconhecer que a grandeza de Ruth estava no fato de que ela resolveu confiar a sua vida no Deus vivo. Não havia um mérito nela, mas no próprio Deus. O mérito está sempre em Deus, mas o que era que a gente poderia reconhecer nela? Que ela resolveu confiar no Deus vivo. Eu e você, a gente deve confiar também sempre a nossa vida no Deus vivo. Ruth estava num panorama de vida terrível. Ela sabia que ia voltar com Noemi como viúvas para uma terra estrangeira. Noemi ainda era da terra, ela era estrangeira. Moabita, um povo rival, para viver de esmola, já que as leis estavam sendo desrespeitadas, para viver do favor dos outros, para viver ali uma vida que na verdade não seria viver, mas sobreviver agora numa terra estrangeira. Mas ela resolve confiar em Deus. Ela diz que o Deus de Noemi agora é o Deus dela e ela entrega a sua vida ao Senhor. Faça o Senhor o que lhe aprouver com a minha vida. Se eu tiver que morrer, que eu morra e morra contigo, mas é o Deus vivo que vai definir isso. Boaz reconhece, ela resolve viver debaixo das asas do Pai, das asas do Deus Altíssimo. Lá no capítulo 2, depois você leia, em determinado momento ele vai dizer isso. Isso foi reconhecido por aquele povo, pelo povo de Deus, pelo povo de Judá, com quem ela retorna com Noemi para lá. Isso é reconhecido. Confie em Deus, né? Tá difícil, pastor. Poxa, esse ano terrível. Não é tanta coisa terrível acontecendo. Estamos tanta gente partindo, pessoas maravilhosas indo embora, mortes, problemas na família, câncer, dificuldade, né? Pessoas que a gente ama nos acusando com dificuldades, muitas coisas acontecendo, nosso país dividido por políticos inescrupulosos dos dois lados, as pessoas brigando, as pessoas deixando de se falar nas mídias, há agressões, tantas coisas ruins acontecendo, tanta falta de Deus, tantas desigualdades, né? Tanta violência, pessoas morrendo, sendo agredidas, pessoas filmam e não ajudam, outras pessoas assistem e não ajudam, ninguém fala nada, ninguém tenta interagir com aquilo. Muito difícil, né? Muito difícil. O que eu tenho para falar para você? O que Ruth me ensina?
Confia em Deus. Confia em Deus. Ele pode mudar todo esse quadro. E Ele há de mudar esse quadro. Ele há de voltar. Jesus Cristo há de voltar e tomar a sua igreja. Ele morreu na cruz por mim e por você. Isso não foi em vão. Nós podemos planejar melhor com Ele, porque o nosso coração já é dele. Nós podemos aprender com Ele a ter jogo de cintura e ter palavras de sabedoria. Nós podemos com Ele aprender a ser amigos uns dos outros e nos espelharmos nele para nos colocar à disposição das pessoas como amigo. E nós podemos aprender com Ele a confiar no Pai. Não é que se passe de mim esse cálice, mas que na verdade se cumpra a tua vontade. Jesus também confiou no Pai, no momento de angústia, no momento de entrega da sua vida. Ele faz um pedido: passa de mim esse cálice se for possível, mas contudo se faça a tua vontade. Que se cumpra a vontade do Deus Altíssimo, nosso Pai, na minha e na sua vida, na vida da Igreja Batista Central e Honório Gurgel. Um beijo no coração. Foi muito bom aprender com essas mulheres do livro de Ruth. Orfa, Noemi e Ruth nos ensinam muito ainda hoje. Que você possa ter também tirado boas coisas para você. Um beijo grande no seu coração. Fica com Deus. Um forte e grande abraço. E parabéns às mulheres, a MCM, tá bom? Já antecipado. Beijão.